afeiçoar, se Ele assim cuidar de mim. Confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com Ele irei sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Eu não posso, assim, tomar o culto da noite para responder cartas. Normalmente as cartas, as pessoas devem ser domingo de manhã, né? E chegar com tempo. O diácono me entrega perguntas ali na hora que eu venho entrando para cá. Então eu tenho que ser muito... É como eu disse, você está me valorizando, me supervalorizando, né? Crendo que eu posso pegar uma coisa assim e responder na hora. Eu não dou conta de tudo, né? O irmão Branham disse, um homem que responde a tudo, as coisas, cuidado com ele, que tem resposta para tudo, né? E eu não tenho resposta para tudo, mesmo estudando aquilo. Quanto mais assim, de improviso, né? Vocês entendem. Então, é bom que cheguem antes. A gente confia que Deus dá a resposta e tudo, né? Agora, aqui tem uma boa pergunta. Ela é uma boa pergunta. Como fazer para saber se tem o Espírito Santo e como recebê-lo? Porque às vezes fico buscando Senhor, Senhor e já, como diz, não sei se já tenho, né? Agora o irmão Branham pregou. Para quê? O que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? Ele deixou gravar. São 3 mensagens. Mas ele pregou uma mensagem, como receber o Espírito Santo. É exatamente
essa pergunta aqui, como recebê-lo? Ele não deixou gravar. Ele pregou na sua igreja, mas não deixou gravar. Não permitiu que fosse gravada. Então o Espírito Santo não permitiu que como recebê-lo fosse publicado. Mas ele terminou explicando realmente o que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. A princípio, pensava-se que eram os dons espirituais. Até que ele teve aquela experiência com aqueles 2 ministros lá, e então ele constatou que não eram os dons. Então ele passou a crer de uma maneira mais segura, que eram os frutos do Espírito Santo. Uma vida boa, com fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E tudo isso são virtudes que são frutos do Espírito. Paz, longanimidade, bondade, misericórdia, mansidão, humildade, não é? Então essa era a evidência do batismo com o Espírito Santo. Até então ele encontrou que as religiões também têm frutos do Espírito Santo, até a cristã. Agora Deus sempre se distingue. Houve um tempo, nós entendemos que a evidência do batismo do Espírito Santo era crer na mensagem de Lutero. Era tudo isso. Depois foi na mensagem de Wesley. Depois a evidência eram de fato os dons espirituais. Mas aquilo passa. Talvez seja a razão porque ele não deixou pregar, gravar. Não sei se está incluído isso aí. Porque passa, Deus vai mais na frente. Ele continua com a coluna de fogo lá no deserto, ela não ficava parada só num lugar, ela prosseguia. E o povo tinha que continuar. Até que Deus o revelou que a evidência do batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína. Agora, veja se isso responde bem para o irmão ou irmã. É uma fé genuína na mensagem. Eu creio que você tem essa fé genuína na mensagem, na palavra. Então, isso é uma evidência que você tem o Espírito Santo. Porque é justamente isso que vai segurar a pessoa e responder à próxima pergunta aqui, que às vezes até o marido fugiu da igreja, da mensagem, porque o profeta, porque se fala das igrejas, fala de caçada. Ora, irmã, aí eu falo com todo respeito, o profeta, a mensagem não fala das religiões, das igrejas. Ele não fala isso. Isso aí, eu não sei o que o irmão vinha na igreja e só ouvia essas coisas, porque é pregado, é lido, tantas outras coisas superiores a isso, e ele pegava só essas coisas, pegava só o negativo. Porque olha o tanto de gente que está firme, e que vai morrer firme, ouvindo as mesmas coisas que ele ouviu, e que a irmã ouve. Por quê? Isso se repete, o que aconteceu lá no deserto se repete, nós acabamos de ouvir no rádio, Coré, Datã, tiveram motivos para fazer grupos e saírem, mas a terra os engoliu. Agora a vantagem é esta, ficar em casa, afastar da comunhão. Por quê? Porque a mensagem fere as igrejas, as religiões, porque ele caçado uma coisa. Ora, ele era um homem do deserto, não teve nada, que problema pudesse dificultar isso, não é? E onde se reúne o ser humano tem que ter falha. Vamos ter falhas, nós temos errado e vamos errar mais. Agora, combinando com essa outra pergunta, a fé genuína na mensagem, o Espírito Santo, te faz ficar num lugar, mesmo incomodamente. Onde é que nós vamos ter um lugar cômodo?
descansado. Tá certo, vamos deixar aqui, vamos para outro grupo. Lá então nós temos um santo. Lá não tem erro. Eu estava prestando atenção no programa ali, vendo como a música combina com a mensagem, o que isso tem feito no Brasil todo. Mas eu tive uma época que tive tanta luta, tanta perseguição por esses discos no rádio. É igual a imagem. Foram os discos no programa. Chegaram até me afrontar por causa dos discos, dos hinos no programa de rádio. Se vê até de tropeço para alguns. Eu não ouço mais o programa porque ele roda, a mensagem é boa, mas roda música de denominacionais. Ora, um denominacional me escreveu: escuta, o senhor não crê em três pessoas distintas, não crê na Trindade, nas três pessoas distintas, mas, no entanto, o senhor está rodando hinos aí das denominações, das igrejas que creem. Eu disse para ele, eu respondi para ele: meu irmão, eu não sou culpado dos cantores cantarem para Jesus. O que eu estou rodando aí, isso é como comer um peixe, um frango. Você tira o osso e come a carne. Come a carne e deixa espinho. Agora, o que eu estou pondo no rádio não está, pelo contrário, está pregando. Conheço um nome tão maravilhoso, não é? Eu amo este nome. Só o nome de Jesus que vocês cantam. E por que vocês creem em três pessoas? Olha, veja quantos hinos gravados em disco, em LPs, que pregam o nome de Jesus. Só o nome. É muito raro. Nos salmos e hinos nós encontramos um ou dois, três hinos que é em louvor da Trindade, do Deus Trino. Agora, hoje, isso é superado, é claro que é superado. Por quê? Já viram, os que tinham que ficar, um pequenininho, número muito pequeno, que teve dificuldade com aquilo, a maioria entendeu, e quem não entendeu, iria de qualquer forma por outro motivo. Quem vai, motivo não vai faltar, não. Então é como o irmão Sidney Jackson, ele já partiu, foi amigo do profeta, o irmão Branham faz menção dele na mensagem, e eu ouvi ele dizendo lá na Alemanha: ai de nós se não fosse a carta de Corinto, de São Paulo, a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto teve tanto problema, tanta dificuldade, no entanto o pastor dela era São Paulo, um homem que Deus fez e perdeu a forma. A igreja do irmão Branham tinha tanto problema. Você acha que não... Teve gente que voltou para a igreja católica, ovelha do irmão Branham. Quantas pessoas saíram de lá com idade? Então, se nós formos olhar isso, o caso de Ló e sua esposa acontece também hoje no Evangelho, na graça, acontece também, minha irmã, em relação a esposa e marido. Há muitos maridos que olham para trás e viram a estátua de sol, mas você continua a sua viagem. Continua, irmã, continua, ânimo e coragem. Agora, quanto a você não ter se casado de noiva, a culpa não é do profeta, não é da mensagem, a culpa é minha. Você não pode culpar o profeta, escandalizar com o profeta. Até eu louvo a sua atitude aqui, até é louvável, né? Porque a irmã está mais responsabilizando a mensagem do profeta por causa disso. Mas não é tudo que nós fazemos que a mensagem requer, que o profeta é responsável, não. Ele só é responsável pela palavra que ele prega, né? Agora, lá na Avenida Goiás, quando você se casou, a coisa foi diferente. Nós tivemos muito legalismo, muita coisa errada. Nós fizemos coisa errada demais. E ainda vamos fazer. Mas aquele chão lá, não tinha nem cimento. Não tinha nem cimento. Você se lembra, era terra pura, batida. E começou aquele ambiente social entrando,
e coisa e tal, e as noivas entrando com aquele... Isso era problema delas, não é? Não era problema nosso, meu. Sujar o véu, sujar o vestido, sujar, não é? Na terra lá. Não era problema meu. Eu sei que algumas moças ficaram feridas com isso. Mas hoje nós temos pessoas, moças, e mesmo naquela época, que não queriam nem casar, casaram-se no escritório, até hoje ainda tem, que preferem casar separadamente. É uma questão de gosto, é claro. Mas aqui não se pode culpar a mensagem, não. Não é da mensagem, porque a pergunta parece assim um tanto escandalizada com o profeta. Por que a mensagem, não é? Eu estou encarando sua carta com todo respeito e temor, mas para me te ajudar eu tenho que mostrar isso. Está bem, isso é uma coisa que, se você tivesse feito uma festa muito grande, tivesse feito tudo que você gostaria de fazer, as lutas seriam hoje do mesmo jeito para sustentar seu casamento. Não alteraria nada. Agora, foi meu, não foi da mensagem. Se houve erro, então a irmã me perdoa, esquece isso, em nome de Jesus Cristo. Qualquer outra irmã. Mas também foi um tipo de uma combinação, né? É igual o casamento na sexta-feira. A gente combinou. Fala, nós não vamos reunir a igreja no sábado, especialmente para um casamento, tendo culto sexta, sábado, no caso do casamento, depois domingo. Então, foi uma coisa assim, mais ou menos combinada, eu não lembro muito bem. E dissemos assim, olha, a partir de hoje, nós não vamos fazer mais essa entrada aqui, dessa forma, arrastando o vestido nessa terra aqui, e coisa e tal. Bom, quando nós mudamos para cá, que já tínhamos um piso melhor, aí foi liberado. Mas não é da mensagem, isso não é a mensagem. O profeta não proibiu isso. Ele casou, moça, até lá no quarto de viúvo dele, com vestidinho xadrez, e o rapaz com aquele Chevrolet velho, tudo, mas ele fez casamento que durou 8 dias de festa. Só que o de 8 dias, você conhece a história, né? Ela tinha ganhado automóvel, carro de presente, porque era Miss Beleza, e ele chegou lá, eles estavam brigando porque ela tinha dançado com outro homem. Quando ele chegou lá naquele casalzinho que casou sem nada disso, ela estava sentada no colo dele, acariciando e consolando, porque ele estava triste, porque não deu conta de dar um vestido para ela naquele mês. Então, por aí você já vai ficando mais animada, não é? Esquece o vestido de noiva, que lá não foi noiva. Você me perdoa, põe isso como uma oferta diante do altar pelo ministério, e Deus te recompensa. Amém? Glória a Deus. Apesar que a irmã não está com muita mágoa por causa disso, não, mas você incluiu aqui na pergunta. Bom, então fica assim. Quanto a seu esposo, eu não dou conta, filha, não tem jeito. Porque se ele pegar qualquer mensagem do irmão Branham que ele pegar, vai mexer com religião. Vai mexer, ele vai contar de suas caçadas. Como é que vai fazer? Eu não posso mudar isso aí, né? Nós não vamos mudar isso aqui para simplesmente sustentar, criar um ambiente para ele, não tem jeito. Então, o jeito que tem é ele vir mesmo e crer, ter essa evidência aqui, ó. Agora, como receber o Espírito Santo? Eu também não sei essa dinâmica, não sei. Parece que é uma coisa que faz assim, bom, de hoje em diante eu creio em toda a mensagem. Seria isso? Então eu vou crer em toda a mensagem, porque essa é a única maneira como receber o Espírito Santo. Sendo que o crer na mensagem já é o batismo do Espírito Santo. Não é certo? Eu acho que está bem relacionado. Agora, irmã aí, por favor, você vem no escritório que a gente pode ajudar mais. De uma maneira toda cristã.
O Senhor te ajude e te esforce. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Agora teria hinos, né? Hoje nós temos hinos. Uma parte de louvor. Vamos. E eu, quando o vi, verso 17, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua astra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus, aleluia. Amém. Senhor Jesus, ajuda-nos. A jornada é difícil. Nós temos muitas queixas aqui, às vezes uns dos outros, dificuldades, mas nada disso deve impedir o principal, que é chegar do outro lado do rio, vitoriosos, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão. Abençoa todos os corações. Já foi orado aqui nesta noite, para o Senhor alegrar essa pessoa que entrou triste. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que o Senhor está na direção desse trabalho. Em nome de Jesus, vivifica a tua palavra. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar-nos. Amém. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, estou aqui vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, isso é a razão. Vamos dizer, se há razão, como Paulo mesmo usa aquele termo, a justificação da nossa fé. A visão de Patmos 73, começando aí. Então, justifica-se começando pela tumba aberta. Veja, minha irmã, como você, que diz que estava triste. Há milhões na terra tristes, que não tem uma igreja, que não tem uma mensagem, que não tem um pastor a quem eles escreverem, com a confiança que você escreve. Eles não têm um profeta de Deus para consolá-los. Porque só esse fato aqui é um grande consolo. É muito mais do que comprimido, do que qualquer medicamento. Porque nós sabemos que remédio não cura. Remédio não cura a alma. Remédio ajuda a natureza a curar o físico, mas não a alma. Então o profeta, enfrentando aquela hora tão terrível na sua vida, com seu pai morto na sepultura, o seu irmão ainda com flores na sepultura, a sua esposa morta ali no necrotério, e sua filhinha única morrendo ali de meningite, moscas assentando nela, e ele não fazer nada. O diabo, ele disse assim: olha, Deus não quis falar comigo, Deus fechou a cortina e não quis falar comigo. Agora veja a observação que ele faz. E quando Deus não quer te falar, então é hora do diabo te falar. Então é hora do
diabo aproveitar, ele é oportunista, através do raciocínio, da razão. Então vem aqueles pensamentos, aquelas coisas. E o diabo trabalhou com ele, dizendo assim: olha, esse Deus não se importa com você. Ele cura cancerosos, ele faz tudo para os outros através de você, mas para os seus mesmo ele não faz nada. E ele começou a concordar com o diabo. Mas de repente, ele disse que é uma coisinha que tem lá dentro da irmã, lá dentro do irmão, que não aparecem em exames médicos, em raio-x. É uma coisinha que está dentro de um vazio, um pequeno cômodozinho que tem no coração humano. É uma fagulha, que ali está a alma. Diz que então ela saiu e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou, vai-te. Aí ele pegou a criança, a menina, e disse: filhinha, vai, descansa, eu vou botar nos braços de sua mãe. E logo ele fez essa grande declaração, que combina com isso aqui, ó. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a sua, essa aqui, também será aberta um dia. Então ele foi morto. O que vivo e fui morto, mas eis estou aqui vivo. A minha tumba está aberta. Isso justifica plenamente a nossa fé, conforme São Paulo nos assegura, nos chama atenção, nos confirma, nos afirma. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O profeta diz: nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão. E João, mais do que qualquer irmã aqui, do que qualquer pessoa, do que qualquer irmão, tinha razão sobeja para estar triste, contrariado, não ir mais na igreja. Por quê? Porque ele, sendo tão fiel, Deus deixou que ele fosse lançado num tacho de azeite, fervendo, por 24 horas. Mas a diferença está exatamente isso aí. Você cai no tacho de azeite? Cai. Você cai na fogueira? Cai. Só que você não se queima. Está sofrendo ali? Está. Só que você não morre espiritualmente. Você não morre na fé. Agora, aquela visão, ela foi tão estupenda, tão poderosa, tão maravilhosa, que o profeta diz: nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão. Nenhum ser humano. Depois de sofrer o que estava sofrendo, no exílio, completamente abandonado, esse Jesus, por quem ele estava exilado, por quem ele estava sofrendo, lhe aparece de uma forma mortal. Por que não lhe apareceu daquela forma que ele o conheceu antes, que podia até reclinar no seu seio, sem nunca cair como morto? Isso significava que nós iríamos continuar sempre os mesmos.
Porque nós temos aprendido, segundo a mensagem, que esta é a evolução, não uma reencarnação, mas é uma evolução de estado para estado, de morfe, de espírito, para tomar forma num corpo material, um corpo humano, e de uma escala de um estado tão pobre, mudar-se para um estado tão rico, tão forte, tão poderoso. E Jesus passou por esses estados. Jesus não se reencarnou. Ali não estava um Cristo reencarnado, renascido, mas em um outro estado de glória, como Paulo disse, de glória em glória, de fé em fé. É isso, meu irmão. Então nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão. Com suas forças totalmente esgotadas, João caiu aos seus pés como morto. Veja, a mão amorosa do Senhor lhe tocou, e em voz de bênção lhe disse: não temas, não tenhas medo, não tenhas medo, não temas. O povo lá em Israel disse: fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco, para que não morramos. Isso quer dizer que o povo estava numa condição, em um estado, que não podia encarar Deus sem morrer. Essa dimensão em que vivemos, nós nunca poderemos chegar lá. Seriam milhões de anos-luz nesse corpo. Então, nenhum homem poderia chegar lá. Mas quando sai dessa prisão, desse conteúdo, desse meio, é uma questão de dimensão. Numa fração de segundo já está lá. Isso é profundo. Mas você tem que enfrentar essa dimensão, sabendo que muitas coisas afrontarão a sua fé. Tentarão te por terra. Isso não significa que sejam elas somente o superpoder de Deus. É muito melhor cair nas mãos de Deus, como Davi escolheu. É muito melhor cair como morto, por ver a glória de Deus e ser tão indigno quanto a ela, do que cair por causa das provas, por causa das tentações, por causa das dificuldades. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto. Mas veja, eu ressuscitei. Eis que estou vivo pelo século dos séculos. Que há que temer? Não há nada que você possa temer. Não há nada que possa viver te entristecendo. E você sempre se mutilando, se machucando, se ferindo, através daquelas coisas que vocês já deveriam ter deixado para trás e prosseguido para o alvo, que é Cristo.
O que há de temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na tumba, e quando desceu, foi por nós. Ele absorveu completamente a desgraça da ferida do pecado, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, a rejeição de Cristo, isto é, a sua crucificação, é maldição para quem o rejeita, para aquele que tropeça na cruz. Por que é maldição? Porque ele se torna também um participante da crucificação de Cristo. Ele está crucificando a Cristo. Ao rejeitar o sacrifício de Cristo, ao se escandalizar pela sua própria cruz, ao se escandalizar com os seus sofrimentos, está crucificando a Cristo. Quando a crucificação de Cristo significa exatamente Ele tomando sobre si a desgraça da ferida do nosso pecado, para que agora não houvesse nenhuma condenação, porquanto estamos em Cristo Jesus. Fomos crucificados com Ele, e por isso não temos o que temer. Veja como coisa certa que nosso advogado é nosso juiz. Ele é tanto advogado como juiz. Como juiz, o caso está acertado, fica concluído. Agora, pois, não há condenação. Ele julga a coisa. Não há condenação contra esse homem. Não há condenação contra esta mulher. Então, o seu sacrifício na cruz teria sido completamente em vão se houvesse de fato um suposto purgatório depois da morte, para purificar a alma. Significa pisar no sangue de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 6, estabelecer que o homem tem que se reencarnar. Isto quer dizer que Jesus morreu lá na cruz, para quê, afinal de contas? Ele está dizendo aqui, foi justamente para tomar sobre si a desgraça da ferida do pecado. É de graça. Sofre-se as consequências do pecado na carne, porque nasce-se do sexo e por isso tem que morrer, adoece, tem impactos, tem diferença social, tem decepções, tem que se adaptar a meios, sujeitar-se a meios, a transportes, ao espaço, está sujeito à física. É uma dimensão que está sujeita a uma lei, chamada lei da física, que ocupa espaço, que não se pode trombar corpo com corpo, sem haver colisão, sem haver danos. Um corpo não toma o lugar do outro, a menos que o outro se afaste dali, dê aquele lugar, ou absorva aquilo. Então tem que se entender que nós estamos vivendo numa dimensão que por si carrega o juízo de nascer e de morrer. Entre isto tem choro, tem alegria, tem tristeza, tem saúde, tem dor, tem doença, tem decepções, tem dificuldades.
Mas tudo termina nisso: nascer, morrer. Agora, o que viria além disso, sobre isto? Que recompensa haveria quando Jesus Cristo tomou sobre si a única causa pela qual nós não poderíamos jamais apossar daquele corpo que não mais estará sujeito a esta dimensão, ao espaço, à luz, ao tempo. As coisas que impedem realmente o homem de chegar aos céus, Jesus já tratou com elas. Já resolveu o problema. Não pode existir outro meio, de forma alguma. E nós queremos questionar com os nossos sentimentos. Veja como isso é tremendo. Se você recebe de fato a morte de Jesus Cristo como propiciação pelos seus pecados, então você não tem por que pensar em outro meio, porque já não há mais condenação nenhuma para você, porque você está em Cristo Jesus. Esse é o Espírito de luz. Sim, esse é o Espírito purificado. Mas haveis sido lavados, justificados, purificados, através de quê? De métodos, de meios, de renascências? Não! E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. De todos os pecados. Agora nós nos entristecemos. Vocês pensam que eu não me entristeço? Eu sou um homem triste. Eu tenho minhas frustrações. A irmã pensa que eu também não tenho mágoas? Ou você vai pensar como aquela santa e piedosa irmã pensava, tão humildemente, de uma maneira tão sincera, que eu nem comer não como. Ela me viu almoçando e disse: eu não sabia que o irmão comia, eu pensei que o irmão não comia. Não. Quando dá meio-dia já estou xingando o estômago, xingando a fome. É sim. Paulo chegou a dizer: não há quem peque sem que eu me abrase. Você não pode compreender que a vida cristã seja de completo gozo aqui nessa terra, de felicidade, de compreensão, de reciprocidade, de justiça, de fartura, de paz. Não. É verdade, sim. Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Então é a paz que canta na cadeia, como Paulo e Silas estavam cantando, chicoteados lá. Não como o mundo a dá. É uma paz que fez Pedro dormir na cadeia sem tomar nenhum psicotrópico. Pedro estava dormindo na cadeia, quando no outro dia o seu pescoço ia ser cortado. Isso quer dizer que ele estava dando a paz, ele estava cumprindo aquilo que realmente ele havia dito, o que realmente havia dito
A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo dá paz quando você tem saúde, quando você tem dinheiro. Agora eu dou paz é quando você está preso para morrer no outro dia. Eu dou paz é quando você foi humilhada lá na igreja. Eu dou paz é diferente. É lá dentro da arena. Nós ouvimos hoje no rádio que aquela gente que estava assistindo aqueles cristãos morrerem, estavam sorrindo, gargalhando, mas quem estava feliz mesmo eram aqueles que estavam lá dentro. Aqueles é que estavam felizes. Os que estavam de fora não eram felizes. Eles não tinham nenhuma paz no interior. Agora, eu estou falando de uma coisa que eu tenho experimentado. E você também tem experimentado. Você também tem experimentado isso. Agora, aquela paz que Pedro teve naquela hora, veja, Tiago já havia sido morto. Haviam amputado seu pescoço, que era Pedro e Tiago, que seriam mortos. Logo em seguida, Pedro. E a Bíblia diz que ele estava dormindo na cadeia quando o anjo lhe despertou. Vamos embora, vamos. E foi abrindo portas, cadeados, destrancando ferrolhos, até abrir o portão lá de fora da penitenciária, da cadeia. E para isso, o anjo do Senhor fez uma coisa simples: deu paz para os guardas, e fez com que os guardas dormissem também. Os portões estão abertos e os guardas estão roncando, sendo abertos. Bom, pastor, aí tá tudo bem, agora só que os meus portões não estão se abrindo, estão se fechando cada dia que passa. Olha, nós aprendemos uma coisa que para mim foi um destaque muito profundo. Eu vou repetir isso muitas vezes. Vou repetir isso quantas vezes puder. Aquele ministro se escandalizou com a Bíblia, com Deus, porque ele ungiu uma mulher, uma irmã, com óleo, e aquela irmã morreu, faleceu. E a Bíblia diz: está alguém entre vós doente, chama o presbítero, ele unge com óleo, então o enfermo será curado. Ele se escandalizou e disse: Deus não cumpre a sua palavra. Se escandalizou com a mensagem, se escandalizou com o profeta, se escandalizou com o próprio Deus. Mas o Espírito nos chamou aqui a atenção de uma coisa muito profunda. A igreja tem que perceber isso, porque senão pode cisar e pode murmurar, pode morrer espiritualmente, o que aconteceu com aquele ministro. O Espírito nos chamou a atenção disso aqui, que ele não tinha revelação. Ele não parou para observar isso, que Deus se cumpriu uma promessa muito superior à de curar. Quando aquela irmã morreu, Deus não estava deixando de cumprir a sua promessa. Deus não estava velando
Quer dizer, Deus não tinha deixado de velar sobre sua palavra. Por quê? Ele não está obrigado somente a curar. As suas promessas não é somente de curar, as suas promessas também têm aquela de levar. Ou você quer ficar como aquela irmã anciã, já alcançada pelos anos, velhinha já. E o ministro, o pastor, foi visitá-la e foi orar por ela na despedida. E ela sofrendo muito. Ah, pastor, ore por mim. Pois não, irmã, nós vamos orar. Senhor, Senhor, tua serva já viveu muitos anos, já cumpriu a sua missão aqui na terra, agora despede ela em paz, descansa ela na glória. Ela disse, Ela não disse amém. Ela disse, Deus não está obrigado a cumprir só uma coisa que nós tomamos ali. Por isso essa doutrina de abrir a Bíblia e botar o dedo ali, ela é perigosa. Já levou gente a se enforcar. E Judas saiu e fez o mesmo. E saiu e foi se enforcar. Não, mas será que Deus está falando comigo? Botou o dedo de novo, saiu lá na parábola do samaritano. E tu faças o mesmo. A pessoa foi e se enforcou. Você tem que entender que quando Deus não está cumprindo uma coisa, é porque Ele está cumprindo outra. Outra melhor até. Marta e Maria não murmuraram, não se queixaram, porque Jesus não respondeu às suas orações. Elas mandaram um mensageiro, dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus tinha dever moral, porque quando um homem, um ministro, um obreiro resolve hospedar na casa de um irmão, de uma família, ele se compromete com aquela família. Ele está comendo do seu pão. Está deitando lá na sua cama, morando debaixo do seu teto. Então aquele ministro automaticamente fica comprometido com aquela família bem-aventurada, muitas vezes entre aspas. E Jesus se hospedava com Marta e Maria e Lázaro, comia com eles, mas não se constrangeu pelos favores que havia recebido. Aquilo era privilégio para eles. Então ele não voltou correndo, saiu para todo mundo: eu tenho que ir ali porque senão eles ficam tristes e eu tenho comido na casa deles. Não, ele não fez isto. Isso é um bom exemplo para muitos ministros que circunstancialmente às vezes têm que sujeitar-se a determinadas condições. Ele não foi constrangido. Ele demorou. E Lázaro morreu. Morreu. E eu costumo dizer, se Jesus fosse na mesma hora, ele teria curado mais um doente. Mas como ele demorou, ele ressuscitou um morto. Ele deixou de fazer uma coisa, mas fez outra maior. Você pode prestar atenção. Você não se casou vestida de noiva por causa de mim. Você pediu ajuda e eu estou procurando te ajudar. Mas em compensação, Deus me usou para te dar a mensagem da hora. É um véu muito superior, bilhões de vezes superior a este aqui. Ele fez uma coisa muito melhor. É isso que nós temos que encarar a estas alturas dos acontecimentos.
Ele quer te vestir de branco, de noiva. Às vezes tem irmãs que carregam essa marca a vida toda. Eu nunca tive a oportunidade, a felicidade de me vestir de noiva. Não teve? Sim, não teve. Mas você vai ter. Paulo disse: eu tenho que vos apresentar como a noiva a Cristo. E tem uma coisa, ela vai subir devidamente ataviada como a noiva ao encontro de Jesus Cristo, num casamento de certeza absoluta de felicidade. Como vai dar certo aquele casamento? Não vai dar certo só para as bodas de ouro, bodas de prata, bodas de ouro depois. É bodas de diamante, de safira, de esmeralda, de tudo quanto é pedra que existe no mundo, porque é bodas de eternidade. De eternidade. Você é noiva, você está vestida de noiva. Aleluia! Como? Isso tem que ser encarado à luz da palavra. Eu tenho que parar. Mas é tão bom, não é? É bom, não é? Veja aqui, ó. Que promessa! Você não tem o que temer, igreja. Que promessa tem deixado Ele manifestar ante nós? Porque tem igreja que temer o castigo ou a morte? E presumir sobre o destino eterno? Tudo tem sido vencido. Aqui está o conquistador poderoso, que traz toda a recompensa por quaisquer sacrifícios que a igreja tenha sofrido por causa do seu nome. Tudo tem sido vencido por Ele. Todo sofrimento se torna um privilégio para cada cristão. Isso é certo. Aqui está o que conquistou os dois mundos: o mundo visível e o mundo invisível. O mundo visível, esse que você pode ver, esse que você pode sentir, esse que você pode apalpar, esse que você pode ver no espelho. Esse material, a qual será possuída por Ele e por todos que venceram com Ele. O invisível se trata exatamente daquilo que Paulo disse aos Hebreus capítulo 11, quando disserta sobre o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? E aqui ele diz, ainda em 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 4, verso 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Oh, que grande recompensa! Qual a fonte, qual o poder, qual o conquistador do mundo que pode oferecer para os seus súditos, para os seus heróis, para os seus batalhadores, uma promessa como esta? Eles podem vencer o visível, mas não podem conquistar o invisível.
como esse grande conquistador conquistou para nós. Veja como isso é bom, como isso é bonito. Alexandre, que conquistou o mundo na idade de 33 anos, e não tendo outra coisa que conquistar, morreu vítima do pecado e de uma vida licenciosa. Não como Napoleão, que conquistou toda a Europa, porém finalmente foi derrotado em Waterloo e foi deportado a Elba, somente para encontrar a si mesmo conquistado. Porém, nada pode conquistar a Cristo, aquele que desceu, agora subiu acima de todos, e a Ele tem sido dado um nome que é sobre todo nome. Sim, Ele conquistou a morte, o inferno e a tumba, e tem as chaves deles. O que Ele desata é desatado, e o que Ele liga é ligado, não se pode mudar. Não houve conquistador antes dele, e não há ninguém dele. Só Ele é o Salvador e Redentor. Ele é o único Deus, Senhor Jesus Cristo. É seu nome. Como é que é seu nome? Senhor Jesus Cristo. Conquistando o invisível, Ele inspirou o homem para escrever isto, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ela não tem que se reencarnar. Temos um de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Amém. Então ele diz: não temas, não temas, não temas. A mensagem seria essa: não temas, não temas, minha filha. Você tem medo de eu te dar prejuízo? Você está com medo de ter perdido algum privilégio aqui na terra e ficar sem recompensa? É isso que você está com medo? Você está com medo de Jesus lhe dar prejuízo? Não. Não tenhas medo. Não temas. Você está com medo, meu irmão, de Jesus lhe dar prejuízo? E por isso você não pode sofrer o dano? Deita cobrando, levanta cobrando, cobrando. Há sentimentos que vivem só cobrando de Deus, cobrando do pai, cobrando da mãe, da esposa, do marido, cobrando da sociedade, cobrando do governo, cobrando do pastor, cobrando do profeta, cobrando de Deus, cobrando dos diáconos, cobrando dos irmãos. Você tem medo de Deus lhe dar prejuízo? Ele disse assim, não há quem sofra dano por mim, pelo meu nome aqui na terra, como seja perder pai, mãe, filho, mulher, casa por causa de mim, que não receba 100 vezes mais aqui na terra, e a glória, o reino eterno. Você pode notar que nós temos recebido 100 vezes mais. Qualquer um aqui já recebeu 100 vezes mais. Vamos ver aqui ainda relacionado com isso aqui. Só um pouquinho. Porque Paulo está dizendo aos Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Daria para você pensar um pouquinho, refletir a seu favor. A luta aqui, a luta nessa plataforma, é para você aceitar. Isto quer dizer você crer
você receber uma coisa que você daria, eu não sei, não existe expressão aqui na terra, mas se o mundo fosse seu, você daria o mundo todo em troca dela. Então, alguém ainda tem que fazer calos nas cordas vocais, ficar com a garganta doendo, esforçando para você aceitar, crer de coração. Receba, minha filha, não temas, não temas, meu filho. Deus paga, Deus cumpre suas promessas. Não há ninguém que tenha deixado, sofrido qualquer coisa por causa de seu nome, que não seja recompensado. Pensado, não simplesmente com aquilo, com os brinquedinhos, os brinquedinhos, você sabe, nós somos como crianças. A criança está brincando com um carrinho plástico, mas o adulto está brincando com um carro grande. A diferença é só essa. A criança está brincando com um aviãozinho de plástico aqui. Mas o Valdir está brincando com um avião que voa mesmo. É um brinquedo. Eu estou dentro de um avião, viajando, eu falo assim, engraçado, os homens brincam. É um brinquedinho. O que é isso? Isso aqui é um brinquedo. Está brincando. A medicina está brincando de trocar coração, de velho, de criança de 13 dias, e deixando outros morrendo porque não pode tudo. Às vezes, uma febre, uma coisa que podia ser controlada, enquanto isso está trocando coração de criança de 13 dias. É show científico, aventuras, especulações. A ciência está brincando, tudo é brinquedo. E se Deus tira um brinquedinho desse da mão de um filho, eu não vou mais para o céu. Não quero ir mais para o céu, não. Ele diz, não é isso. Tudo que eu tenho para você, não é isso, não. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vai lá e tira tudo que ele tem. Lê o livro de Jó. Vai lá e acaba com os brinquedos dele. Aí eu brinquei muito de fazenda. Eu fiz muito boizinho de jiló, boizinho de sabu, de milho. Fiz carro de boi. Pastei muito igual boi. Eu pastei a erva de Santa Maria, o mastruz, aquilo, é por isso que é bom, né? Eu brincava. Depois ia ruminar. Deitava, bom, brincando. E Jó tinha umas brincadeiras assim com os bois de verdade. E tinha as coisas, vai lá e tira os brinquedos dele. Porque você quer ver a criança, tira o brinquedo dela, vê? Vai lá e tira o carro dele, tira a vaca, o gado dele, tira tudo dele, seus brinquedos, vê se ele vai ficar emburrado. Lá na parede, lá. O dia, catarro correndo pelo nariz. O que foi? Tomou minha boneca. Pois, vamos ver se o Jó vai ficar assim quando tomar os brinquedos dele. Os brinquedos de verdade. Mas o diabo quebrou a cara. Ele foi lá e tirou tudo. Quebrou os brinquedinhos de Jó, tudo. Jó não ficou emburrado. E ele fez mais outra. Foi lá e tirou até a saúde dele. Jó não ficou emburrado. Mas veja só, como que Deus o recompensou. O último estado dele foi muito melhor. Muito melhor. Aquela menina
enfiou a mão na jarra, que era uma relíquia, para pegar uma moeda. E pegou a moeda e não abria mais. Agora a família entrou em pânico, porque não conseguia tirar a mão da menina de dentro da jarra. E a mãozinha da menina começou a ficar roxa. Aí o pai chega, minha filha, e agora não podia quebrar, era uma relíquia. Era só a menina abrir a mão, soltar a moeda. Filhinha, o papai vai dar 2 para você. Abre a mãozinha, abre. Ela começou a olhar, ele falou, está aqui, ó. Mas só pode pegar com essa mãozinha. Não, ela foi pegar com a outra. Não. Você tem que pegar com essa que está na jarra. Solta lá e tira a mão e pega aqui que o papai dá. Ela soltou a mãozinha lá, soltou a jarra, a moeda fez trim lá no fundo da jarra. Saiu a mãozinha livremente, ela pegou as 2 moedas. O que Deus quer fazer com a irmã, com o irmão? Você mete a mão lá e fica roxo, coração roxo, magoado, triste, sai da comunhão, entristece tudo. Aquilo passa para o marido, aquilo passa para a mulher, aquilo passa para os filhos. Tira, abre a mão, Ele tem muito mais para te dar. Tudo que você pensar que é bom na terra é um inferno em relação aos céus. Os céus é milhões e bilhões de vezes muito melhor. Agora eu pergunto, eu tenho uma maneira de transmitir um consolo melhor do que esse? Eu posso fazer isso por você lá no escritório? Não tem jeito. Vamos ficar de pé. Eu sei perfeitamente que a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Vale a pena lutar. Vale a pena. Vale a pena lutar. Porque a palavra não volta vazia. Venha aqui para o altar. Eu vou orar por você. Venha, para selar. Venha aqui para o altar, venha aqui para frente agora. A irmã, o irmão, o visitante amargurado, ferido, triste, que entrou aqui quando estava triste. Agora rende o seu coração. Abre a mão. Crê nesse que abriu, que a tumba dele está aberta. Que sua tumba está aberta. Diz poder. Não são os irmãos que já creram há muitos anos, não. Porque senão você acaba não confessando sua fé, né? Mas eu estou falando assim, você que está triste justamente por faltar a salvação em primeiro plano, por faltar uma posição nesse reino, nesse domínio, desse grande conquistador, que é Jesus Cristo. Ele conquistou a morte, Ele conquistou o inferno. Essa conquista aqui, não quer dizer essa conquista vulgar do homem, é uma conquista de quem sujeitou aquilo, venceu aquilo, dominou aquilo. Vem aqui para frente. Você que está afastado da comunhão, por qualquer motivo, magoado, e agora Deus falou realmente que você tem que parar com que Ele vai te dar, não é brinquedo não, no lugar disso. Então vem aqui para frente. Eu não uso insistir com oportunidades, eu não gosto de fazer apelos, vocês já sabem. Eu gosto de dar oportunidade só. Não é certo? Tem mais gente? Tem mais gente? Tem mais gente? Venha. Isso. Vem aqui para frente. Muito bem. Você que estava triste, inconsolado, inconsolada, como quem estava num prejuízo,
Agora acabou todo o prejuízo. Eu nunca dei prejuízo a você mais, acabou. A igreja nunca te deu prejuízo. Ninguém nunca te deu prejuízo. Porque Deus te deu muito mais. Nem se compara. É muito mais. Ou você vai ficar como o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo. Tem muita gente que está na igreja como o irmão do filho pródigo. Eu nunca saí. Mas não usufrui. Haveria mais alguém? Isso, rapaz. Boa coisa você está fazendo. Boa coisa vocês estão fazendo. Eu sei que isso é sem emoção. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Quanto é que Jesus deve para você? Pode falar que eu pago. Fala que eu pago. Eu tenho certeza que Ele me retribui. Mas ninguém tem coragem de dizer, não, Jesus está me devendo. Jesus está me devendo e Ele é mau pagador. Nós sempre ficamos culpando uns aos outros, não é? Não, mas nós vamos parar com isso. Você vai guardar isso quando você vê menino dando birra por causa de brinquedo, você vai lembrar disso. A sua menina lá brigando, dando birra por causa da boneca, o menino dando... chorando por causa do caminhãozinho, por causa do bico, por causa disso, por causa daquilo, você vai lembrar disso. A gente faz isso também. Vai lá, quebra os brinquedinhos dele, vê de que maneira que eles vão ficar. Meu Deus, nosso Pai, é aqui onde o inimigo constata que nós não brincamos. Aqui o inimigo sabe, ele conclui que nós não estamos brincando. É quando ele toma aquele choque de mais de 10.000 volts. Porque de essa forma normal, natural, simples, as pessoas se ancoram e constatam realmente que são filhas do Senhor. Ajuda aqui. As pessoas concluem que Deus tem muito mais, que o Senhor tem muito mais para nos dar. Agora, meu Jesus, o Senhor põe a tua mão santa, poderosa, limpa, pura, sobre estas pessoas aqui, Senhor. Aleluias. Que o Senhor as segure nas tuas mãos, como o Senhor segurou a Jó quando ele perdeu todos os seus brinquedos. Até os brinquedos, os filhos, tudo ele perdeu. A própria esposa agiu com ele como uma louca. Seus amigos. E o Senhor lhe deu um último estado muito melhor. Mostrou que não ficou devendo para ele. E quando a tumba foi aberta lá em Jerusalém, e que ele apareceu para João no Apocalipse, com esta glória cétupla, esse poder glorioso, ele estava dizendo, gente, eu não vou ficar devendo para vocês. Eu vos comprei com sangue precioso, que vale mais do que ouro ou do que prata, disse São Pedro. Eu vos resgatei da vossa vã maneira de viver. E agora
vocês estão nas mãos. Vocês vão sofrer por causa de mim. Rapazes, vocês vão sofrer por causa de Jesus. Isso é um privilégio, meu irmão. Eu sei que você está propondo no seu coração. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Sei que todo fim tem um começo e às vezes é difícil suportar quando a prova está começando. Meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isso acontece, uso o joelho. Em oração vou falar com Jeová. Para Deus não há impossível. Conto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando os meus joelhos. Quando me sinto cansado, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que esse que eu falo. Quero ver quem vence mais do que esse que eu conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque Ele é o Deus dos crentes. Sei que todo fim tem um começo e às vezes é difícil suportar quando a prova está começando. Meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isto acontece, uso o joelho. Em oração vou falar com Jeová. Para Deus não há impossível. Monto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando os meus joelhos. Quando me sinto cansado, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que esse que eu falo.
Quero ver quem vence mais do que esse que eu conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque ele é o Deus dos crentes.